Marina Oliveira ajeitou o uniforme surrado da lanchonete enquanto esperava o ônibus das 6 da manhã. Mais um dia, mais uma jornada dupla. De manhã, servia cafés e sanduíches no bairro comercial. À tarde, limpava escritórios até às 10 da noite. Aos 27 anos, conhecia cada centavo que entrava e saía de sua conta bancária. O aplicativo do banco era verificado religiosamente todos os dias, não por paranoia, mas por necessidade absoluta. Antes de continuar, preciso saber: de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. Eu adoro saber de onde vocês são. E já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Naquela manhã de segunda-feira, o ônibus estava especialmente lotado. Marina conseguiu um lugar em pé, agarrada à barra de ferro, quando um homem de terno impecável embarcou na próxima parada. Rodrigo Mendes, 35 anos, herdeiro de um império imobiliário, raramente usava transporte público. Seu motorista estava doente e, por capricho, decidiu experimentar como pessoas normais viviam. Foi um erro que mudaria tudo. O ônibus freou bruscamente. Marina perdeu o equilíbrio e seu celular escapou das mãos, caindo exatamente aos pés de Rodrigo. Ele se abaixou para pegar, mas a tela estava desbloqueada no aplicativo do banco. Seus olhos, acostumados a ver cifras seguidas de muitos zeros, viram o saldo: R$ 847,23. Sorriu com superioridade ao devolver o aparelho. Cuidado com seus pertences, disse ele com um tom que Marina imediatamente identificou como condescendente. Ela pegou o celular de volta, murmurando um obrigado seco. Rodrigo continuou: você sabe que existem investimentos que poderiam fazer esse dinheiro render mais, não é? Claro, com esse valor, as opções são limitadas, mas... Marina o cortou, seus olhos castanhos brilhando com uma mistura de raiva e dignidade ferida. Com todo respeito, senhor, esse dinheiro paga meu aluguel, minha comida e ainda sobra para ajudar minha mãe. Não preciso de conselhos financeiros de quem provavelmente nunca precisou escolher entre remédio e comida. O silêncio que se seguiu foi cortante. Outros passageiros olhavam discretamente para a cena. Rodrigo, acostumado à bajulação e concordância, sentiu algo incomum: vergonha. Mas seu ego não permitiu que admitisse. Não se ofenda. Só estou dizendo que, se você se esforçasse mais, poderia ter uma vida melhor. É uma questão de ambição. Marina riu, mas não era uma risada alegre. Era o riso de quem já ouviu esse discurso 1000 vezes de pessoas que nasceram com tudo. Se esforçar mais? Eu trabalho 14 horas por dia, 6 dias por semana. Acordo às 5 da manhã e volto para casa à meia-noite. Enquanto você provavelmente estava decidindo qual de seus carros usar hoje, eu estava calculando se posso comprar uma carne melhor esse mês ou se preciso guardar para uma emergência. Rodrigo ia responder quando o telefone dele tocou. Era seu gerente do banco privado, avisando sobre uma transferência internacional que havia sido concluída. 10 milhões de dólares de uma venda de propriedades em Miami. Ele atendeu com naturalidade, falando sobre os míseros 10 milhões como se fosse troco de café. Marina ouviu tudo e revirou os olhos. Quando Rodrigo desligou, encontrou Marina olhando para ele com uma expressão que não conseguiu decifrar completamente. Era desprezo? Pena? Curiosidade? Deixa eu adivinhar, ela disse calmamente. Você nunca trabalhou de verdade um dia na vida. Herdou tudo, correto? E agora fica dando palestrinhas motivacionais para quem acorda antes do sol nascer. A precisão da observação o incomodou mais do que deveria. Rodrigo abriu a boca para rebater, mas algo no olhar de Marina o fez hesitar. Havia uma força ali, uma dignidade que seu dinheiro nunca havia comprado. Antes que pudesse formular uma resposta, o ponto de Marina chegou. Ela desceu do ônibus sem olhar para trás, deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos e seu desconforto crescente. Aquela noite, em seu apartamento de cobertura, Rodrigo não conseguia tirar a conversa da cabeça. Abriu seu aplicativo bancário, olhou para o saldo de suas múltiplas contas, dezenas de milhões de reais. Nunca havia se sentido pobre, mas pela primeira vez sentiu-se pequeno. Marina tinha algo que todo o seu dinheiro não podia comprar: propósito real, luta verdadeira e uma compreensão da vida que ele jamais teria. 3 dias se passaram,
Mas Rodrigo não conseguia esquecer Marina. Durante reuniões importantes, pegava-se pensando naquele olhar desafiador e nas palavras que cortaram mais fundo que qualquer crítica de negócios. Seus amigos do clube notaram sua distração durante o jantar de quinta-feira. Rodrigo, você está bem? Perguntou Henrique, outro herdeiro de família rica. Parece que está em outro mundo. Problemas com algum investimento? Rodrigo balançou a cabeça, mas não explicou. Como poderia dizer que estava obcecado com uma mulher que o havia colocado em seu lugar dentro de um ônibus? Na sexta-feira pela manhã, tomou uma decisão impulsiva. Voltou ao mesmo ponto de ônibus, no mesmo horário. E lá estava ela, Marina, com o mesmo uniforme, a mesma expressão cansada mas determinada. Quando ela o viu, seus olhos se estreitaram com suspeita. Você de novo? Seu motorista ainda está doente ou é algum novo hobby de rico entediado? Ela perguntou sem rodeios. Rodrigo, que havia preparado um discurso elaborado, perdeu todas as palavras. Eu queria me desculpar. Fui grosseiro, presunçoso. Você estava certa. Marina o estudou por um longo momento. O ônibus estava chegando. Desculpas aceitas. Agora, se me dá licença, tenho um trabalho para chegar. Ela começou a subir, mas Rodrigo a seguiu. Durante todo o trajeto, ele ficou em silêncio, apenas observando. Observou como ela ajudou uma senhora idosa com suas sacolas, como ofereceu seu lugar para uma mulher grávida, como mantinha um pequeno sorriso apesar do cansaço visível. Quando chegaram ao ponto dela, Rodrigo desceu também. O que você está fazendo? Marina perguntou, genuinamente confusa. Meu trabalho é ali, apontou para um prédio modesto. E o seu? Rodrigo apontou para o arranha-céu de vidro ao lado, sede de sua empresa. Ali. Claro que é, Marina suspirou. Olha, não sei qual é o seu jogo, mas não tenho tempo para isso. Tenho contas a pagar e trabalho a fazer. Ela começou a se afastar, mas Rodrigo a chamou. E se eu te contratasse? Marina parou e virou-se lentamente. Contratar? Para quê? Ser sua faxineira particular? Sua empregada? Não, obrigada. Posso ser pobre, mas tenho dignidade. A raiva em sua voz era palpável. Não, não, Rodrigo apressou-se em esclarecer. Como consultora. Consultora de realidade. Percebi que vivo em uma bolha. Você me mostrou isso. Quero aprender. Pagarei bem. Ele mencionou um valor que faria Marina trabalhar apenas meio período. Marina riu, incrédula. Você quer me pagar para te ensinar a ser humano? Isso é real. Ela balançou a cabeça. Guarde seu dinheiro. Você não pode comprar compreensão ou empatia. Elas vêm de viver, de sofrer, de lutar. Coisas que você nunca fez. As palavras de Marina ecoaram enquanto ela entrava na lanchonete. Rodrigo ficou parado na calçada, sentindo-se mais perdido do que nunca. Ele não estava acostumado a ser rejeitado, especialmente quando oferecia dinheiro. Voltou para seu escritório, mas não conseguiu se concentrar em nada. Naquela tarde fez algo que nunca havia feito. Pesquisou sobre a vida de pessoas da classe trabalhadora. Leu estatísticas sobre salário mínimo, custo de vida, dívidas familiares. Os números eram chocantes. Uma família com a renda de Marina mal conseguia cobrir o básico. Um problema de saúde poderia significar a ruína financeira. Não havia rede de segurança, não havia herança para cair de paraquedas. Às 7 da noite, Rodrigo estava na frente da lanchonete novamente. Através da vitrine, via Marina atendendo clientes com um sorriso profissional, limpando mesas, correndo de um lado para o outro. Ela trabalhava com uma eficiência impressionante, tratando cada cliente com respeito e atenção. Quando finalmente houve uma pausa, ela saiu para tomar ar e o viu. Você é persistente, vou te dar isso, ela disse, acendendo um cigarro barato. Mas sério, qual é a sua? Por que importa tanto o que eu penso? Rodrigo respirou fundo. Por que você me fez perceber que passei 35 anos sem viver de verdade? Só existindo em uma bolha de privilégios. Marina deu uma longa tragada, estudando. E você acha que passar alguns dias brincando de pobre vai mudar isso? Vai te dar uma medalha de rico consciente? Não funciona assim. Ela jogou o cigarro no chão e o apagou com o pé.
Quer entender? Então experimente de verdade. Mas não como turismo de pobreza. Viva! Como? Rodrigo perguntou, genuinamente interessante. Marina sorriu, mas era um sorriso desafiador. Viva um mês com meu salário. Sem cartões de crédito, sem ajuda de família, sem rede de segurança. Pague aluguel, comida, transporte, tudo. Aí a gente conversa. Rodrigo não dormiu naquela noite. A ideia de Marina ecoava em sua mente como um desafio impossível de ignorar. Viver com um salário mínimo por um mês? Era absurdo. Era radical. Era exatamente o que ele precisava fazer para provar. O que exatamente? Que conseguia? Que entendia? Que era diferente dos outros milionários. Na manhã de sábado, ele ligou para Marina. Havia conseguido seu número através do gerente da lanchonete, o que já demonstrava como os privilégios funcionavam. Dinheiro abre portas, mesmo as que deveriam permanecer fechadas. Como você conseguiu meu número? Foi a primeira coisa que ela perguntou, irritada. Não importa. Eu aceito. Seu desafio. Um mês, Rodrigo disse com determinação. Marina ficou em silêncio por um momento. Você está falando sério? Havia incredulidade em sua voz. Totalmente sério. Estabeleça as regras. Marina riu, um som que misturava descrença e curiosidade. Ok, senhor milionário. Aqui vão as regras. Você terá exatamente R$ 1.400 por mês, que é o que eu ganho na lanchonete. Desse valor você precisa pagar aluguel, comida, transporte, contas, tudo. Sem trapacear, sem cartão de crédito de emergência, sem empréstimos de amigos. Você falha, você admite que estava errado sobre tudo. Rodrigo concordou imediatamente, a adrenalina da competição tomando conta. E quando eu provar que consigo? O que eu ganho? Marina pensou por um momento. Se você realmente conseguir sem trapacear, eu admito que talvez, só talvez, você não seja apenas mais um rico mimado. E eu aceito jantar com você. Um jantar, Rodrigo repetiu, surpreso. Isso é tudo. Marina riu. Para você pode parecer pouco. Para mim, sair para jantar é um luxo que não posso me dar há meses. Se você conseguir viver como eu vivo, vai entender por que um simples jantar é um prêmio. Eles marcaram de se encontrar no domingo para acertar os detalhes. Marina levou Rodrigo a um bairro que ele nunca havia visitado. Periferia distante, ruas sem asfalto completo, casas humildes amontoadas. Primeiro passo: você precisa de um lugar para morar. E precisa estar dentro do orçamento. Encontraram um quarto em uma pensão. Paredes finas, banheiro compartilhado, sem ar-condicionado, R$ 500 por mês. Rodrigo olhou ao redor com horror mal disfarçado. Havia manchas de umidade no teto, a janela não fechava direito, e ele podia ouvir todas as conversas dos vizinhos. As pessoas realmente vivem assim? Perguntou sem pensar. Bem-vindo à realidade de 60% da população brasileira, Marina respondeu secamente. E olha, isso aqui ainda é considerado ok. Tem gente em situação muito pior. Rodrigo engoliu seco e pagou o primeiro mês de aluguel em dinheiro. Sobraram R$ 900. Marina então o levou a um mercado popular. Você precisa fazer compras para o mês inteiro. Tente gastar no máximo R$ 300 se quiser ter dinheiro para outras coisas, como uma emergência. Rodrigo, que normalmente comprava sem olhar preços, encontrou-se comparando marcas, calculando o custo por quilo, escolhendo entre qualidade e quantidade. Ele pegou um corte de carne mais caro. Marina balançou a cabeça. Você não pode pagar por isso se quiser comer proteína durante todo o mês. Pega o frango, é mais barato. Rodrigo relutantemente devolveu a carne. A cada escolha, sentia o peso de decisões que nunca havia precisado fazer. No final, gastou R$ 287 em alimentos básicos: arroz, feijão, frango congelado, ovos, pão, margarina, algumas frutas e verduras baratas. Olhando para as sacolas, percebeu que era comida para sobreviver, não para saborear. Não havia queijos importados, vinhos, sobremesas elaboradas. Era o essencial, nada mais. Agora vem a parte divertida, Marina disse com ironia. Transporte. Você mora longe do centro.
O passe de ônibus mensal custa R$ 180. Ou você pode tentar economizar indo a pé algumas vezes, mas aí vai gastar mais tempo e energia. Rodrigo fez as contas. R$ 500 de aluguel, R$ 287 de comida, R$ 180 de transporte. Sobravam R$ 433. E se eu precisar de roupa? Ou sapatos? E se eu ficar doente? Rodrigo perguntou, a realidade começando a pesar. Marina sorriu tristemente. Bem-vindo ao meu mundo. Você torce para não precisar. Você cuida do que tem. Você adia, improvisa, conserta. E se algo realmente ruim acontece, você se endivida ou pede ajuda. Naquela noite, Rodrigo dormiu, ou tentou dormir, em seu novo quarto. O colchão era fino e desconfortável, os sons da rua e dos vizinhos eram constantes, e o calor era sufocante. Ele pegou seu celular para ligar o ar-condicionado antes de lembrar. Não havia ar-condicionado. Pela primeira vez em sua vida adulta, Rodrigo Mendes sentiu o que era não ter conforto garantido. Às 3 da manhã, ainda acordado, suado e desconfortável, ele pensou em desistir. Seria tão fácil ligar para seu motorista, voltar para casa, tomar um banho frio em seu chuveiro de mármore, dormir em seus lençóis egípcios. Mas então lembrou do olhar de Marina, do desafio, da aposta. E mais importante, lembrou que milhões de pessoas viviam assim todos os dias, sem a opção de desistir. Ele não dormiu bem aquela noite. Mas algo dentro dele havia mudado. O desafio havia começado de verdade. A segunda-feira começou brutal para Rodrigo. O despertador tocou às 5 da manhã. Ele havia configurado para simular a rotina de Marina. Cada músculo do corpo doía da noite mal dormida. O banho era compartilhado e frio. A água quente acabava rápido entre tantos moradores da pensão. Rodrigo fez um café simples e comeu pão com margarina. Nada de cappuccino artesanal, nada de croissants franceses. O café era forte e amargo, mas era tudo que tinha. Olhou para o relógio. Precisava sair em 20 minutos para pegar o ônibus e chegar ao trabalho a tempo. Mas espera, ele não havia pensado nisso. Seu trabalho. Rodrigo era CEO da empresa da família. Não podia simplesmente abandonar suas responsabilidades. Ligou para seu sócio e vice-presidente, explicando vagamente que precisava de um mês de afastamento para um projeto pessoal importante. Haveria perguntas, especulações, mas ele não se importava naquele momento. O ônibus das 6 estava lotado, como Marina havia dito que sempre estava. Rodrigo ficou espremido entre uma mulher carregando sacolas de feira e um homem que cheirava a suor de trabalho pesado. A viagem que de carro levava 15 minutos se transformou em 1h30 de paradas constantes, calor sufocante e desconforto absoluto. Quando finalmente desceu, estava exausto e o dia ainda nem havia começado de verdade. Foi então que percebeu. Marina fazia isso todos os dias e ainda tinha energia para trabalhar 14 horas. A admiração que sentia por ela cresceu exponencialmente. Decidiu procurar trabalho. Sem revelar sua identidade real, começou a entregar currículos em lojas, restaurantes, postos de gasolina. As respostas eram sempre variações do mesmo tema: não estamos contratando, deixe seu contato, vamos analisar e te ligamos. Ninguém ligou. No terceiro dia, conseguiu um trabalho temporário em um depósito, carregando e organizando caixas. O pagamento seria diário, R$ 80 por dia, em dinheiro. Eram 8 horas de trabalho físico intenso, carregando peso, suando, sentindo cada músculo reclamar. Ao final do primeiro dia, Rodrigo mal conseguia levantar os braços. Como foi seu dia? Marina perguntou quando se encontraram naquela noite. Ela havia proposto check-ins regulares para garantir que ele não estava trapaceando. Rodrigo mostrou as mãos com bolhas formadas pelo trabalho. Doloroso. Exaustivo. Humilhante. Humilhante, Marina repetiu, sua voz ficando fria. Trabalho honesto não é humilhante, Rodrigo. O que é humilhante é ser tratado como inferior porque você faz esse trabalho. Existe uma diferença. Rodrigo entendeu o que ela quis dizer. Durante o dia havia sido ignorado, tratado com impaciência, até gritado por um supervisor por não trabalhar rápido o suficiente. Você está certa. Desculpa, ele disse genuinamente. É que eu nunca percebi como as pessoas tratam trabalhadores assim.
como se fossem invisíveis ou, pior, descartáveis. Marina assentiu. Agora você está começando a entender. Na quinta-feira, Rodrigo descobriu um novo problema: comida. Ele havia planejado mal suas refeições e estava ficando sem suprimentos mais rápido do que esperava. O trabalho físico aumentava seu apetite, mas ele não podia simplesmente comprar mais comida. O orçamento não permitia. Aprendeu a fazer aquela refeição do dia render. Um ovo se transformava em 2 pratos com criatividade. Arroz e feijão se tornavam 3 refeições diferentes com pequenas variações. Descobriu que água gelada ajudava a enganar a fome um pouco. Eram truques que Marina provavelmente conhecia há anos. No 6º dia, aconteceu a primeira crise real. Rodrigo acordou com uma dor de dente terrível. Não era algo que pudesse ignorar, a dor irradiava por toda a mandíbula. Ele precisava de um dentista, urgentemente. Mas quanto custaria? E como pagaria sem comprometer o resto do orçamento? Ligou para Marina em pânico. Ela suspirou, mas havia compreensão em sua voz. Bem-vindo às decisões impossíveis. Dentista particular vai custar pelo menos R$ 200, se não mais. Você tem esse dinheiro sobrando? Rodrigo fez as contas rapidamente. Tinha, mas se gastasse, ficaria perigosamente perto de não ter nada para emergências. Existe alternativa? Ele perguntou, a dor pulsando. Posto de saúde público. Mas a espera pode ser de semanas. Algumas ONGs oferecem atendimento mais rápido, mas ainda assim vai precisar esperar dias. A realidade da escolha era clara: sofrer agora e economizar, ou gastar e arriscar não ter dinheiro para outras emergências. Rodrigo escolheu ir a uma ONG que Marina recomendou. Esperou 4 horas em uma sala apertada com dezenas de outras pessoas, todas com histórias de dor e necessidade. Quando finalmente foi atendido, o dentista, um voluntário gentil, tratou uma infecção que poderia ter se tornado séria se ignorada. Sem custo hoje, mas você precisa voltar para acompanhamento, o dentista disse. E tente melhorar sua alimentação. Seus dentes mostram sinais de deficiência nutricional. Rodrigo ficou chocado. Uma semana comendo como pessoas pobres comem e seu corpo já mostrava sinais de deficiência? Aquela noite, de volta ao seu quarto apertado, Rodrigo chorou pela primeira vez em anos. Não de autopiedade, mas de compreensão. Marina e milhões como ela viviam constantemente à beira do colapso. Uma doença, um acidente, uma crise qualquer poderia destruir tudo. Não era preguiça ou falta de esforço. Era um sistema que tornava a sobrevivência um ato de heroísmo diário. No 7º dia, domingo, ele estava exausto mas determinado. Uma semana havia passado. 3 ainda restavam. E ele estava apenas começando a arranhar a superfície do que significava ser pobre no Brasil. A segunda semana trouxe novos desafios e revelações. Rodrigo havia se acostumado minimamente à rotina física: acordar cedo, trabalho pesado, ônibus lotado, refeições simples. Mas o peso emocional e psicológico estava se acumulando de formas que ele não havia antecipado. Na segunda-feira, seu supervisor no depósito o repreendeu na frente de todos os outros trabalhadores por algo trivial: ele havia colocado uma caixa na prateleira errada. Vocês são todos incompetentes. Será que é tão difícil seguir instruções simples? O homem gritou, sua face vermelha de raiva. Rodrigo sentiu a humilhação queimar suas bochechas. Queria responder, defender-se, mas viu os olhares dos outros trabalhadores, olhares que diziam claramente: não vale a pena. Engolir ofensas fazia parte do trabalho. Reclamar significava ser demitido. E ser demitido significava não ter dinheiro para comer. Entendeu agora? Marina perguntou quando ele contou sobre o incidente naquela noite. É isso que eu quis dizer sobre dignidade. Você tem que escolher entre defender sua dignidade e alimentar sua família. E a dignidade perde quase sempre. Rodrigo estava começando a entender algo profundo. Pobreza não era apenas falta de dinheiro. Era falta de escolhas, falta de voz, falta de respeito. Era ter que sorrir para quem te ofende porque você precisa daqueles R$ 80. Era calcular se você pode comprar sabão em pó ou se precisa lavar roupa apenas com água essa semana. Na terça-feira, ele presenciou algo que o marcou profundamente. Uma das suas colegas de trabalho, Dona Irene,
uma senhora de 50 e poucos anos, desmaiou de exaustão. Quando acordou, recusou veementemente ir ao hospital. Não posso perder o dia de trabalho, ela insistiu, lágrimas nos olhos. Meu neto precisa de remédio. O supervisor, em vez de mostrar preocupação, ficou irritado com a interrupção. Rodrigo, incapaz de se conter, ofereceu seu próprio dinheiro para cobrir o dia dela. Os outros trabalhadores olharam para ele com uma mistura de gratidão e suspeita. Era um gesto raro demais para ser verdadeiro naquele ambiente. Por que você fez isso? Marina perguntou quando soube. Você mal tem dinheiro para si mesmo. Rodrigo hesitou. Por que era o certo a fazer? Por que ela precisa? Não sei, Marina. Não consigo simplesmente ignorar quando alguém está sofrendo. Marina olhou com uma expressão que ele não conseguiu interpretar completamente. Você ainda não entende completamente, mas está chegando lá. A maioria das pessoas faria o que você fez se pudesse. Mas não pode. Caridade é um luxo de quem tem o que dar. Na quarta-feira, Rodrigo enfrentou uma decisão que testou sua determinação. Havia uma oportunidade de trabalho extra no depósito, um turno noturno que pagaria R$ 120. Mas significava trabalhar 16 horas seguidas, das 6 da manhã às 10 da noite. Seu corpo já estava exausto, mas o dinheiro extra seria muito útil. Ele aceitou. Aquela foi a noite mais longa de sua vida. Por volta das 8 da noite, estava operando no piloto automático, cada movimento uma agonia. Suas mãos sangravam de bolhas estouradas, suas costas gritavam de dor, seus pés estavam inchados dentro dos sapatos baratos que havia comprado. Mas ele continuou. Quando finalmente terminou e recebeu os R$ 120 em dinheiro, olhou para as notas com um sentimento estranho. Era dinheiro que ele havia literalmente sangrado para ganhar. Em sua vida anterior, gastaria isso sem pensar em um único drink. Agora, essas notas representavam 16 horas de sofrimento físico. Você não precisava fazer isso, Marina disse quando ele contou, preocupação genuína em sua voz. O desafio não era se torturar. Mas Rodrigo balançou a cabeça. Eu precisava entender. Você faz isso regularmente, não é? Dobra turnos quando precisa de dinheiro extra. Marina ficou quieta por um momento. Fazia. Até que meu corpo começou a dar sinais de que não aguentava mais. Desenvolvi problemas nas costas. Mas qual é a alternativa? Não pagar o aluguel? Não comer. Sua voz carregava anos de cansaço acumulado. Na quinta-feira aconteceu algo que Rodrigo não esperava. Ele começou a fazer amigos. Outros trabalhadores do depósito, inicialmente desconfiados do cara novo, começaram a se abrir. Durante os intervalos, compartilhavam histórias, risadas e, às vezes, comida. Conheceu João, um homem de 40 anos que trabalhava 3 empregos para sustentar 5 filhos. Conheceu Luciana, uma estudante universitária que trabalhava de dia e estudava de noite, dormindo em média 4 horas. Conheceu Roberto, um ex-engenheiro que perdeu tudo em uma crise econômica e estava reconstruindo sua vida do zero. Cada história era um universo de dificuldades e resiliência. E o que mais impressionou Rodrigo foi a generosidade. Essas pessoas que tinham tão pouco compartilhavam tudo. Quando alguém esquecia o almoço, outros dividiam o seu. Quando alguém precisava de ajuda, todos se mobilizavam. Havia uma solidariedade nascida da compreensão compartilhada da luta. Sabe o que mais me impressiona? Rodrigo disse a Marina no sábado. Não é a dureza da vida deles. É a humanidade. Eles têm tão pouco, mas dão tanto. Meus amigos ricos, com todo o seu dinheiro, são mesquinhos em comparação. Marina sorriu, mas era um sorriso triste. Quando você tem pouco, você entende o valor de cada coisa. E você entende que amanhã pode ser você quem precisa de ajuda. A solidariedade não é altruísmo, é sobrevivência. No domingo, Rodrigo contou seu dinheiro. 2 semanas haviam passado. Ele ainda tinha R$ 215 sobrando, graças ao turno extra e sua disciplina férrea com gastos. Mas estava fisicamente destruído e emocionalmente transformado. Faltavam 2 semanas. Ele se perguntou o que mais ele aprenderia, e se conseguiria suportar. Aquela noite, sentado no chão frio de seu quartinho,
Comendo arroz com ovo pela 10ª vez naquela semana, Rodrigo Mendes, o milionário, estava morto. Em seu lugar, estava apenas Rodrigo, um homem começando a entender o verdadeiro significado de valor, trabalho e humanidade. A 3ª semana começou com uma catástrofe. Rodrigo acordou na segunda-feira com febre alta e calafrios. Seu corpo, não acostumado ao trabalho físico intenso, má alimentação e estresse constante, finalmente se rebelou. Tentou se levantar para ir trabalhar, mas suas pernas cederam. Você precisa de um médico, Marina disse ao telefone quando ele conseguiu ligar, sua voz fraca e trêmula. Não tenho dinheiro para médico particular e o posto de saúde, não sei se consigo chegar lá, ele admitiu, sentindo pela primeira vez o verdadeiro terror da doença sem recursos. Marina apareceu 1 hora depois com remédios básicos que ela mesma comprou. Tome isso. É para febre e dor. Vai ajudar um pouco. Ela colocou a mão em sua testa, fazendo um diagnóstico improvisado. Você está queimando. Precisa descansar. Sem trabalho hoje. Mas o dinheiro, Rodrigo começou a protestar. Marina o cortou. Bem-vindo à escolha impossível número 1000. Trabalhar doente e piorar ou descansar e perder o dia de pagamento. A maioria escolhe trabalhar doente e acaba ficando ainda mais doente. É uma armadilha sem saída. Rodrigo passou 3 dias acamado. 3 dias sem trabalhar significavam R$ 240 a menos. Seu cuidadoso orçamento estava desmoronando. Pior ainda, precisou gastar R$ 45 em remédios adicionais quando a febre não baixou. Fez as contas. Tinha apenas R$ 130 restantes e ainda faltava 1 semana e meia. Marina cuidou dele quando podia, entre seus próprios turnos. Trazia sopa caseira, verificava sua temperatura, garantia que ele tomasse os remédios. Por que você está fazendo isso? Rodrigo perguntou em um momento de lucidez. Você nem gosta de mim. Não é sobre gostar ou não gostar, Marina respondeu, ajeitando o cobertor fino sobre ele. É sobre fazer o certo. Você é humano. Está sofrendo. Isso é suficiente. Suas palavras ecoaram profundamente em Rodrigo. Cuidado sem condições, sem esperar nada em troca. Era uma generosidade que ele raramente havia visto em seu círculo social. Na quinta-feira, Rodrigo conseguiu voltar ao trabalho, ainda fraco mas desesperado por dinheiro. Seus colegas notaram imediatamente sua condição. Cara, você ainda está doente, João disse, preocupado. Não deveria estar aqui. Mas Rodrigo insistiu. Ele precisava daqueles R$ 80. O dia foi uma tortura. Cada caixa parecia pesar o dobro, cada passo era um esforço imenso. Por volta do meio-dia, ele vomitou nos fundos do depósito. O supervisor o encontrou e, em vez de preocupação, mostrou raiva. Se você não pode trabalhar, vá para casa. Não posso ter gente doente contaminando os outros. Rodrigo foi mandado embora sem pagamento pelo dia. Sentou-se no ponto de ônibus, tremendo de fraqueza e segurando lágrimas de frustração. Não era apenas sobre o dinheiro perdido. Era sobre a absoluta falta de humanidade do sistema. Você era útil ou descartável. Não havia meio termo. Aquela noite, Marina o encontrou sentado no chão de seu quarto, rodeado por notas e moedas espalhadas. Não vai dar, ele disse, sua voz quebrada. Tenho R$ 130. Preciso de comida, preciso de dinheiro para o ônibus. Não vou conseguir. Eu falhei. Marina se sentou ao lado dele. Você não falhou. Você ficou doente. Isso acontece. Não é uma falha moral, Rodrigo. É a realidade cruel de viver sem rede de segurança. Ela pegou algumas das notas. Veja, você ainda tem opções. Pode reduzir a comida, pode tentar caminhar parte do trajeto para economizar passagem. Isso é viver, Rodrigo perguntou, genuinamente angustiado. Escolher entre comer menos ou andar 5 quilômetros para economizar R$ 2. Marina assentiu lentamente. Agora você entende. E ainda assim, milhões de pessoas fazem essas escolhas todos os dias e continuam. Não porque são especiais ou porque têm algum poder mágico. Mas porque não têm alternativa. No fim de semana, Rodrigo estava mais fraco fisicamente mas mais forte mentalmente.
Ele havia cruzado um limiar de compreensão. Não era mais um experimento ou um desafio. Era real. A dor era real, o medo era real, o desespero era real. E ele tinha uma data de término. Marina não tinha. Eu posso desistir a qualquer momento, ele disse no domingo, enquanto eles caminhavam por um parque público, a única forma de lazer gratuita que haviam encontrado. Posso voltar para minha vida confortável. Mas você não pode. Isso nunca acaba para você. Marina olhou para o horizonte. Não. Não acaba. É um ciclo. Você trabalha para sobreviver, sobrevive para trabalhar. Às vezes, em noites muito ruins, você se pergunta qual é o ponto. Mas então o sol nasce, e você tem contas a pagar, e você continua. Porque é isso que fazemos. Rodrigo sentiu algo se romper dentro dele. Não era pena. Era compreensão profunda e dolorosa. Como você não está cheia de raiva? Como você não odeia pessoas como eu? Marina parou de andar e o encarou. Quem disse que não estou? Tenho raiva, sim. Mas raiva não paga contas. E mais importante, você não é responsável pelo sistema. Você só se beneficia dele. A questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento agora? Era a pergunta de $1 milhão. Literalmente. Rodrigo tinha recursos para fazer diferença. Mas como? E mais importante, ele realmente faria algo depois que tudo isso acabasse, ou voltaria confortavelmente para sua bolha? A terceira semana terminou com Rodrigo R$ 85 no bolso e 6 dias restantes de desafio. Ele estava mais magro, mais cansado e profundamente transformado. Mas a história ainda não havia terminado. A quarta e última semana trouxe clareza de formas inesperadas. Na segunda-feira, Rodrigo voltou ao depósito determinado a terminar o que havia começado. Mas algo estava diferente. Seus colegas de trabalho estavam agitados, cochichando em grupos. O que está acontecendo? Rodrigo perguntou a João. O homem olhou ao redor antes de responder em voz baixa. O depósito vai fechar. A empresa está terceirizando as operações. Todos nós seremos demitidos no final do mês. O choque foi como um soco no estômago. Mas vocês têm famílias, contas. O que vão fazer? João deu de ombros, mas Rodrigo viu o medo em seus olhos. O que sempre fazemos. Procurar outro emprego. Apertar ainda mais o cinto. Sobreviver. A casualidade com que ele disse isso tornou tudo ainda mais devastador. Durante o intervalo do almoço, Rodrigo observou seus colegas. Dona Irene estava chorando silenciosamente em um canto. Luciana, a estudante, estava freneticamente fazendo ligações, presumivelmente procurando outro trabalho. Roberto estava parado, olhando para o nada, o peso da situação visível em seus ombros curvados. Algo dentro de Rodrigo se incendiou. Não era apenas empatia ou compaixão. Era raiva justa. Essas pessoas haviam trabalhado arduamente, seguido todas as regras, e ainda assim estavam sendo descartadas como se fossem objetos sem valor. E o pior, era completamente legal. Não havia rede de segurança, não havia proteção real. Naquela noite, Rodrigo quebrou uma das regras do desafio. Usou um computador público da biblioteca para pesquisar sobre a empresa que estava fechando o depósito. O que descobriu o deixou ainda mais furioso. A empresa estava lucrativa. O fechamento era puramente para aumentar margens de lucro em alguns pontos percentuais. Pessoas reais estavam perdendo seus meios de vida para que números em uma planilha ficassem ligeiramente melhores. Você está vendo o que eu vejo todos os dias, Marina disse quando ele contou suas descobertas. O sistema não é quebrado. Ele funciona exatamente como foi projetado. Para beneficiar alguns às custas de muitos. Sua voz estava cansada, como se estivesse repetindo uma verdade que já havia explicado 1000 vezes. Na terça-feira, aconteceu algo que testou Rodrigo de uma forma diferente. Um dos gerentes do depósito ofereceu a ele uma oportunidade de manter seu emprego, se ele concordasse em aceitar um salário reduzido e piores condições. Você é jovem, forte. Precisa do emprego, certo? Rodrigo estava prestes a recusar indignado quando percebeu. Esta era exatamente a posição em que trabalhadores vulneráveis eram colocados constantemente.
Aceitar exploração ou não ter nada. Engoliu sua raiva e recusou educadamente, sabendo que tinha o privilégio de fazer isso. Muitos dos seus colegas não tinham. Foi a coisa certa a fazer, Marina disse mais tarde. Mas você percebe que a maioria teria que aceitar, certo? Quando a alternativa é não comer, você aceita ser explorado. Rodrigo assentiu, a lição afundando profundamente. Na quarta-feira, com apenas R$ 67 restantes e 3 dias para ir, Rodrigo enfrentou uma escolha que definiria o verdadeiro caráter do desafio. Dona Irene se aproximou dele timidamente durante o intervalo. Rodrigo, eu odeio pedir isso, mas você poderia me emprestar R$ 50? O remédio do meu neto acabou e eu só recebo no final da semana. Rodrigo olhou para o dinheiro em sua mão. R$ 67. Se desse R$ 50 para ela, ficaria com R$ 17 para 3 dias. Seria quase impossível. Mas olhando para os olhos desesperados de Dona Irene, ele nem hesitou. Não precisa devolver, ele disse, entregando o dinheiro. Sério. Use para o remédio. Dona Irene começou a chorar e o abraçou. Deus te abençoe, filho. Você não sabe o que isso significa. Mas Rodrigo sabia. Significava que uma criança teria o remédio necessário. Significava que uma avó não teria que escolher entre a saúde do neto e comida na mesa. Quando Marina soube, ela não disse nada por um longo momento. Então, surpreendentemente, seus olhos se encheram de lágrimas. Você entendeu, ela disse suavemente. Finalmente entendeu. Não é sobre o dinheiro em si. É sobre o que ele representa. É sobre dignidade, cuidado, comunidade. Rodrigo passou os últimos 3 dias comendo o mínimo possível, caminhando longas distâncias para economizar passagem de ônibus, sentindo a exaustão completa de viver no limite absoluto. Na quinta-feira ficou sem comida completamente. João, notando isso, compartilhou metade de seu almoço sem dizer uma palavra. No sexto e último dia, sábado, Rodrigo tinha R$ 3,50 no bolso. Estava fraco, cansado, emocionalmente esgotado. Mas havia completado o desafio. Mais importante, havia sido transformado por ele. Não era mais o homem arrogante que entrou naquele ônibus há um mês. Marina o encontrou no final da tarde. Você conseguiu, ela disse, e havia respeito genuíno em sua voz. Mais importante, você não trapaceou. Nem uma vez. Eu verifiquei. Rodrigo sorriu fracamente. Como você verificou? Tenho minhas fontes. Seus colegas de trabalho, principalmente. Eles gostaram de você. Disseram que você é diferente. Marina pausou. E eles estão certos. Você mudou, Rodrigo. Eu posso ver nos seus olhos. Você realmente entendeu. Naquela noite, sentados no mesmo ponto de ônibus onde tudo começou, Marina fez a pergunta que estava no ar. E agora? Você volta para sua vida de milionário amanhã. Essa experiência vai significar algo ou vai ser apenas uma história interessante que você conta em jantares? Rodrigo não respondeu imediatamente. Ele olhou para suas mãos calejadas, para suas roupas simples e desgastadas, para a cidade iluminada ao redor. Tudo vai mudar, ele disse finalmente. Eu vou mudar. E vou usar cada recurso que tenho para mudar esse sistema. Não sei exatamente como ainda, mas vou descobrir. Marina estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade ou promessas vazias. Encontrou apenas determinação genuína. Ok, ela disse. Eu acredito em você. Mas promessas são fáceis. Ações são difíceis. Me mostre com ações. O mês havia terminado. Mas a jornada estava apenas começando. Domingo de manhã. Rodrigo acordou no seu quarto na pensão pela última vez. Tecnicamente, o desafio havia terminado à meia-noite. Ele poderia pegar seu telefone caro, ligar para seu motorista e estar em casa em 1 hora. Mas não o fez. Havia algo que precisava fazer primeiro. Preparou café simples e pão com margarina, como havia feito todas as manhãs do último mês. Mas desta vez, havia um significado diferente. Não era apenas sobrevivência. Era respeito. Respeito por todos que acordavam assim todos os dias, não por escolha, mas por necessidade.
Pegou o ônibus lotado das 6 da manhã uma última vez. Reconheceu rostos familiares. A senhora que sempre carregava sacolas de feira, o homem que cheirava a trabalho honesto, a estudante com livros pesados. Estas eram as pessoas que faziam a cidade funcionar. E eram invisíveis para pessoas como ele costumava ser. Seu primeiro destino foi o depósito. Chegou antes do horário de abertura e esperou. Quando seus colegas começaram a chegar, ele os reuniu. Eu preciso contar algo para vocês, começou, sua voz firme mas emocionada. Meu nome é Rodrigo Mendes. E eu sou dono de várias empresas, incluindo essa. O silêncio foi ensurdecedor. João foi o primeiro a falar. Você o quê? Você é um dos patrões. Havia confusão e traição em sua voz. Rodrigo assentiu. Eu vim aqui há um mês porque precisava entender. Uma amiga me desafiou a viver com o salário mínimo, e eu aceitei. Vivi tudo que vocês vivem, senti tudo que vocês sentem. Então isso foi tudo uma brincadeira, Luciana perguntou, sua voz tremendo de raiva. Você estava nos estudando como ratos de laboratório? Rodrigo balançou a cabeça veementemente. Não. Não foi brincadeira. Foi real. A dor foi real, o medo foi real, a exaustão foi real. E eu aprendi mais neste mês do que em toda a minha vida. Dona Irene se aproximou, lágrimas nos olhos. O dinheiro que você me deu, você realmente não tinha. Você estava passando necessidade como nós. Rodrigo confirmou. E foi a decisão mais fácil que já tomei. Porque vocês me ensinaram algo que nenhuma escola de negócios ensina, o valor real das pessoas. Roberto, o ex-engenheiro, cruzou os braços. Palavras bonitas. Mas e quanto ao fechamento do depósito? Quanto ao fato de que todos nós vamos perder nossos empregos? Esta era a pergunta que Rodrigo estava esperando. O depósito não vai fechar, ele anunciou. Eu revisei os números. É verdade que terceirizar seria mais lucrativo no curto prazo. Mas vocês sabem o que descobri? A alta rotatividade de funcionários, treinamento constante de pessoal novo, perda de conhecimento institucional, tudo isso custa mais no longo prazo. Ele abriu uma pasta que havia trazido. Mais importante, lucro não pode ser a única métrica. Apresentei uma proposta nova ao conselho. Este depósito permanecerá aberto. E mais, os salários aumentarão em 30%, haverá plano de saúde adequado, e vamos implementar um programa de participação nos lucros. A incredulidade era palpável. Por quê? João perguntou simplesmente. Por que fazer isso? Rodrigo sorriu, mas era um sorriso transformado pela experiência. Porque é o certo. Porque vocês merecem. Porque uma empresa deve servir seus funcionários tanto quanto seus acionistas. E principalmente porque eu não posso mais dormir à noite sabendo que contribuo para um sistema que trata pessoas como descartáveis. Não houve aplausos dramáticos ou celebrações imediatas. Havia desconfiança, esperança cautelosa e muitas perguntas. Rodrigo passou horas explicando os detalhes, respondendo preocupações, provando que não era apenas conversa vazia. Lentamente, a desconfiança começou a se transformar em algo parecido com esperança. Sua próxima parada foi o apartamento de Marina. Ela abriu a porta vestindo um roupão desgastado, claramente tendo acabado de acordar de uma soneca após seu turno noturno. Rodrigo? O que você está fazendo aqui? Você deveria estar em sua mansão tomando banho de banheira. Eu precisava te contar primeiro, ele disse. Sobre as mudanças que vou fazer. Sobre tudo. Marina o deixou entrar em seu pequeno apartamento, um único cômodo com cozinha embutida e banheiro minúsculo. Era limpo, mas claramente precário. Rodrigo nunca havia estado lá antes. Ele contou tudo, sobre revelar sua identidade, sobre as mudanças no depósito, sobre seus planos maiores. Vou usar minha plataforma, meus recursos, minha influência para mudar como minhas empresas operam. Salários dignos, benefícios reais, tratamento humano. E vou pressionar outros empresários a fazer o mesmo. Marina ouviu em silêncio, seu rosto cuidadosamente neutro. Quando ele terminou, ela disse: são planos ambiciosos. Mas você percebe que vai enfrentar resistência massiva? Outros empresários vão te odiar. Acionistas vão processar.
Você pode perder muito. Eu sei, Rodrigo respondeu. E eu não me importo. Porque sabe o que eu perderia se não fizesse nada? Minha humanidade. Minha alma. Este mês me mostrou quem eu era, um parasita beneficiando de um sistema podre. Posso não conseguir mudar o mundo inteiro, mas posso mudar minha parte dele. Marina finalmente sorriu, e era um sorriso genuíno. Ok. Eu acredito em você. Mas isso não é o fim, Rodrigo. É apenas o começo. Mudar estruturas leva tempo, persistência, e vai te custar mais do que dinheiro. Você está realmente preparado para isso? Rodrigo pegou as mãos dela. Eram mãos ásperas de trabalho duro, tão diferentes das mãos manicuradas que ele conhecia em seu círculo social. Eu não sei se estou preparado. Mas sei que preciso tentar. E eu gostaria de ter você ao meu lado. Não como empregada ou consultora. Como parceira. Como alguém que pode me manter honesto quando for fácil voltar aos velhos hábitos. Marina retirou suas mãos gentilmente. Eu não sou sua salvadora, Rodrigo. Não sou sua professora de moral ou sua consciência externa. Você precisa fazer isso por si mesmo, pelas razões certas. Ela pausou. Mas eu posso ser sua amiga. E posso te ajudar. Se você estiver realmente sério sobre isso. Eu estou, Rodrigo afirmou. Mais sério do que já estive sobre qualquer coisa na vida. Marina assentiu lentamente. Então vamos começar. Mas primeiro, você prometeu um jantar se conseguisse completar o desafio. Eu ainda estou esperando. Rodrigo riu, e foi um som genuíno e alegre. Que tal hoje à noite? Mas não em um restaurante caro. Vamos para aquele lugar simples que você mencionou. O que faz a melhor feijoada da cidade. Marina sorriu. Agora você está aprendendo. Luxo não é sobre preço. É sobre valor. Aquela noite, sentados em um pequeno restaurante popular, comendo feijoada e conversando sobre o futuro, Rodrigo sentiu algo que não havia sentido em anos: propósito. Não o propósito vazio de acumular riqueza, mas o propósito real de fazer diferença. O mês havia terminado. Mas a verdadeira jornada estava apenas começando. 6 meses depois, Rodrigo estava em pé diante de uma sala cheia de empresários e jornalistas. Era uma conferência sobre responsabilidade social corporativa, e ele havia sido convidado para falar sobre as mudanças implementadas em suas empresas. Mas ele estava nervoso de uma forma que nunca estivera antes. Há 6 meses, ele começou, sua voz ecoando pelo auditório. Eu era um idiota privilegiado que pensava que entendia o mundo. Então uma mulher extraordinária me mostrou o quanto eu estava errado. Ele contou a história completa, o encontro no ônibus, o desafio, o mês vivendo com salário mínimo, as lições aprendidas. A sala estava em silêncio absoluto. Alguns rostos mostravam ceticismo, outros curiosidade, alguns até hostilidade. Quando terminou de contar a experiência, passou para os resultados concretos. Aumentamos os salários em todas as nossas operações. Implementamos plano de saúde real, não apenas o mínimo legal. Criamos participação nos lucros. Sabe o que aconteceu? Ele clicou para o próximo slide. A produtividade aumentou 35%. A rotatividade de funcionários caiu para quase zero. A qualidade do trabalho melhorou dramaticamente. E sim, nossa margem de lucro diminuiu 3 pontos percentuais. Mas nosso lucro total aumentou porque estamos operando de forma mais eficiente com funcionários motivados e leais. Um empresário na primeira fila levantou a mão. Isso é muito bonito, Mendes. Mas você tem recursos para fazer essas mudanças. Empresas menores não podem se dar ao luxo de ser tão generosas. A palavra foi dita com desprezo mal disfarçado. Rodrigo estava preparado para essa objeção. Generosas? Pagar salários dignos é generosidade? Tratar funcionários com respeito básico é luxo? Esse é exatamente o problema. Redefinimos normal para ser tão baixo que qualquer coisa acima de exploração é vista como generosidade. Sua voz era firme, apaixonada. E quanto às empresas menores, ele continuou, eu ajudei várias a implementar mudanças similares em escala apropriada. É possível. Requer criatividade e comprometimento, não apenas recursos.
Requer ver funcionários como investimento, não como custo. Após a palestra, vários empresários o procuraram. Alguns para criticar, chamando-o de ingênuo ou traidor de sua classe. Mas outros, surpreendentemente muitos, expressaram interesse genuíno. Como você fez? Perguntaram. Pode nos ajudar a fazer o mesmo. Marina estava na plateia, convidada por Rodrigo. Após a conferência, eles caminharam por um parque próximo. Como você acha que foi? Ele perguntou. Marina considerou cuidadosamente. Você foi autêntico. Vulnerável. Humano. Isso importa mais do que qualquer estatística. Mas, Rodrigo pegou a hesitação em sua voz. Marina sorriu. Mas palavras são fáceis. Você conhece a expressão onde está sua boca, está seu coração? Bem, inverta. Onde está seu dinheiro, está seu coração. Você falou bem. Agora continue fazendo. Rodrigo parou de andar e pegou as mãos dela. Nos últimos 6 meses, sua amizade havia se aprofundado de maneiras que ele não esperava. Marina era consultora oficial de sua empresa agora, com um salário que permitiu que ela deixasse seus 2 empregos. Mas mais que isso, ela se tornou sua bússola moral, sua amiga mais próxima, e algo mais que ele ainda estava aprendendo a nomear. Marina, tem algo que eu preciso te dizer, ele começou, mas ela o interrompeu. Se você está prestes a fazer alguma declaração romântica de filme, pare aí. Mas ela estava sorrindo. Nós 2 sabemos que há algo aqui. Mas isso não pode ser sobre você me salvando ou eu te redimindo. Tem que ser real. É real, Rodrigo insistiu. O mais real que eu já senti. Não porque você me transformou, embora tenha transformado. Mas porque você me vê. O verdadeiro eu. E você ainda assim escolhe ficar. Marina se aproximou, seu rosto agora sério. Eu vejo você, sim. Vejo o homem que você era, arrogante, desconectado, privilegiado. Mas também vejo o homem que você escolheu se tornar. E essa escolha, renovada todos os dias, é o que importa. Ela pausou. Mas você precisa entender algo. Eu nunca vou deixar você esquecer de onde você veio. Nunca vou deixar você voltar para aquela bolha. Eu não quero voltar, Rodrigo disse. Aquela vida era vazia. Esta, com toda sua complexidade e desafio, é real. Eles se beijaram ali no parque, 2 mundos se encontrando não porque um desceu ou outro subiu, mas porque ambos escolheram se encontrar no meio. 3 anos depois, as empresas de Rodrigo haviam se tornado modelos de práticas trabalhistas justas. Outros empresários, vendo o sucesso, começaram a implementar mudanças similares. Não era uma revolução, mudanças sistêmicas são lentas e difíceis. Mas era progresso. Marina e Rodrigo se casaram em uma cerimônia simples, com convidados de ambos os seus mundos. Dona Irene estava lá, chorando de alegria. João serviu como padrinho. Os colegas do antigo depósito celebraram junto com os empresários que Rodrigo havia convencido a mudar suas práticas. Mas talvez o momento mais significativo veio depois, quando estavam sozinhos, arrumando os presentes. Marina pegou seu telefone e abriu o aplicativo do banco. Lembra disso? Ela perguntou, mostrando o saldo. Não eram mais os R$ 847,23 que Rodrigo havia visto há 3 anos. Você sabe qual é a diferença? Marina perguntou. Não é apenas o número. É que agora, quando eu vejo esse saldo, eu não sinto pânico constante. Não calculo obsessivamente cada centavo. Tenho segurança. Dignidade. Escolhas. Ela olhou para ele. E você fez parte disso. Não me salvando, mas mudando o sistema que me aprisionava. Rodrigo abriu seu próprio aplicativo. Seu saldo ainda tinha muitos zeros. Mas agora ele via aqueles números diferentemente. Sabe o que eu vejo aqui? Ele disse. Responsabilidade. Cada real representa uma escolha, usar para acumular mais ou usar para criar mudança real. E agora eu sei qual escolher. Marina sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. Você se lembra do que o milionário fez quando viu meu saldo naquele ônibus? Rodrigo riu. Eu ri. Achei patético. Fui um completo idiota. Marina assentiu. E agora? O que você vê?
Rodrigo pensou cuidadosamente antes de responder. Vejo resistência. Vejo dignidade. Vejo alguém que, com tão pouco, tinha muito mais do que eu com tanto. Vejo a pessoa que me ensinou o que realmente importa. Ele pausou. Vejo minha esposa. Vejo minha heroína. Eu não sou heroína, Marina protestou, mas estava sorrindo. Sou apenas alguém que sobreviveu. Como milhões de outros. Rodrigo balançou a cabeça. Não. Sobreviver com dignidade num sistema projetado para destruí-la, isso é heroísmo. E me ensinar que eu poderia ser melhor quando seria mais fácil apenas me odiar, isso é amor. Eles ficaram ali, 2 celulares com saldos muito diferentes, mas uma compreensão compartilhada do que realmente tinha valor. O dinheiro era ferramenta, não objetivo. A riqueza real estava em propósito, conexão e fazer diferença. Só quero ver meu saldo, ela havia dito anos atrás. E o milionário havia rido. Mas o saldo final não era medido em reais ou centavos. Era medido em vidas mudadas, dignidade restaurada, e amor construído sobre compreensão verdadeira. O milionário não ria mais. Ele havia aprendido a ver, realmente ver, o que importava. E naquela visão, ele encontrou não apenas propósito, mas também lar.